O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus, Cristo, foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A celebração de São José aparece como um bálsamo, assim a gente pode dizer, no deserto da nossa preparação quaresmal. Afinal, a quaresma simboliza para nós um tempo de uma abnegação, um tempo de um contato com as coisas mais essenciais de nossa vida, e este olhar para aquilo que é necessário no nosso caminhar junto de Deus. Não é nada absurdo a gente afirmar que a quaresma causa em nós, a quaresma causa em nós esse sentimento de uma contrição, este sentimento de silêncio, né? E isso é importante que a gente viva essa experiência quaresmal com este espírito de contrição. E vem então a solenidade de São José e, na grande maioria das vezes, ela está presente dentro do tempo quaresmal. Quando não, inclusive aparece na própria Semana Santa. Certo é que nós temos a graça de olhar para as virtudes de São José e perceber daquilo para o qual nós preparamos no tempo quaresmal. A obediência plena à vontade de Deus, a busca deste sentido, desta humildade verdadeira que deve permear o nosso coração e que deve favorecer para que a gente busque esta felicidade verdadeira junto de Deus, junto daquilo que Ele nos revela. Então, nada mais justo do que nesse dia fazermos uma experiência de uma verdadeira alegria do encontro com Deus pela mediação do nosso padroeiro do nosso município, São José. São José, como nós sabemos, é o pai nutrício de Jesus, como a gente chama através da designação a Santa Amada Igreja. Ele foi designado por Deus para assumir esta missão de cuidar do seu filho e de ser para ele um exemplo de vida e de comunhão à própria obediência de Deus. Muito nós falamos de que
daquilo que Jesus prega, daquilo que Jesus faz, muito tem do exemplo da sua mãe, a Virgem Maria. Mas a gente sabe também a importância de São José, a importância do cuidado e daquilo que ele representou na vida do menino Deus. E acabamos de ouvir no Santo Evangelho toda essa dimensão daquilo que José representou na história da salvação. Assim como muitos outros homens assumiram esta paternidade da história da fé à humanidade, a gente destaca aqui os patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, José. Então, né, nesses patriarcas nós conseguimos perceber a representação do amor de Deus, do amor paternal do Senhor junto da humanidade. E a paternidade continua presente na história da humanidade, por isso nós chamamos a Deus, aquele a qual, né, criou todas as coisas e pela sua bondade revelou a nós, de Pai. Porque o Pai representa aquele que gera, representa aquele que dá, né, a vida e aquele que faz, né, todas as coisas, né, a partir da sua vontade ser criado por nós, para nós. O Pai Celestial, então, confia aos seus filhos essa graça de serem também pais, né, dos seus filhos. E São José, né, na verdade, essa representação de toda a paternidade, que também deve ser muito apreciada, valorizada, reconfigurada nos nossos dias. Quantas vezes, né, ouvimos por aí reflexões sobre essa dimensão e uma tentativa de diminuição do papel do pai, né, na vida familiar. Nós precisamos entender que na vontade de Deus, né, fez homem e mulher e nesta dimensão os fez para que pudessem ser fecundos. E quando celebramos São José, lembramos desta fecundidade na igreja, na comunidade de fé. Afinal, ele assumiu este patronato de toda a igreja, de toda a caminhada do povo de Deus e de todas as famílias também. Então, celebrar São José é celebrar essa unidade que temos como família humana de Deus e é reverenciar a bondade de Deus presente na história do ser humano. Quando olhamos para a imagem de São José, nós estamos lembrando de que Deus não esquece e jamais esquecerá do seu povo. Um povo que passou por imensas dificuldades, por imensas batalhas, e nós ainda o passamos pelas batalhas dessa existência. Mas aqueles que permanecerem fiéis, continuam firmes também neste plano de Deus e farão essa experiência de olhar para o Senhor com o olhar da pureza, o olhar da dignidade daqueles que foram eleitos sob a presciência de Deus. Como nós sabemos e aqui colocamos junto da intenção nessa celebração, hoje celebro 7 anos de ordenação presbiteral. Um dia antes da data litúrgica de São José, mas como este ano a liturgia da igreja nos pediu para que nós celebrássemos nesse dia, então tenho a união desses dois sentimentos, do meu aniversário de ordenação sacerdotal e da celebração de São José, que foi inclusive a minha primeira celebração, ainda, né, muito cru, ainda aprendendo muita coisa, mas lembro com um afeto muito grande daquele dia em que pela primeira vez levantei, né, o cálice sagrado do Senhor e o seu corpo sagrado, para que pudessem ser consagrados no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma dádiva que todos os dias, quando reflito, quando rezo, medito, percebo, na verdade, que nenhum de nós, né, presbíteros, eu tenho certeza, o Padre Ricardo também, né, tem esse sentimento, nenhum de nós, né, sacerdotes, ministros ordenados, somos dignos da grandiosidade
deste mistério. Mas não sermos dignos daquilo que nós fazemos não significa que nós precisamos nos esconder, né? Precisamos deixar de fazer. É isso que, infelizmente, muitas pessoas, né, às vezes até têm algum tipo de vocação, não falando só a vocação presbiteral, mas outras vocações para a igreja. E quando a gente fala, venha fazer parte da caminhada de fé, e aí a pessoa fala, não, mas eu não posso ser isso, eu sou tão pecador, né, não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. A gente também um dia não soube, né? Um dia, né, não tinha nem coragem de enfrentar, assim a gente pode dizer, uma multidão de fiéis para poder fazer uma reflexão. Um dia estive, né, sentado numa cadeira estudando, né, e continuo, né, a gente precisa continuar estudando, mas, né, durante o período de formação no seminário, enfim, né, para tudo, né, Deus vai dando a sua graça e nós, né, vamos, à medida do possível, aceitando essa graça nos nossos corações para que possamos fazer não a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos enviou. Lembrando das palavras de Santo Tomás de Aquino, a graça vem ao encontro do ser humano, mas é preciso que nós, né, possamos dar motivação para essa graça. É preciso que nós possamos, né, dar o nosso sim a essa graça em nossa vida. Então, o meu testemunho para vocês, para todos, né, que celebram conosco esta Eucaristia é esse, né, de que ainda me considero indigno, mas, né, na verdade, nesse sentido, eu quero sempre buscar, né, fazer a vontade de Deus no meu coração, na minha vida, para servir o seu povo que Ele me confiou. E conto, claro, com as orações de cada um de vocês, porque perfeitos nós não somos, como nós estamos falando. E às vezes, né, a gente tem muitas perspectivas com relação ao Padre, né, tem muitas expectativas, né, para que ele seja isso ou aquilo, mas no fim das contas nós somos, né, humanos, como qualquer um de vocês, né, e a gente precisa continuar aprendendo e contando com a graça de Deus. E eu fico muito feliz por ter São José como, digamos assim, o meu padrinho, né, de vida sacerdotal, de vida vocacional. Falava lá na paróquia São José e repito aqui, né, desde o início, né, tudo foi conduzindo para sempre aparecer São José ali, né, acompanhando a minha vocação. E não foi nada combinado, né, quando Dom José, né, marcou comigo a minha ordenação. Ele falou, não, você vai ordenar dia 18, né, de março. E nem, na verdade, não é que eu não me lembrava, mas nem associei, né, essa questão de ser um dia antes de São José, que a minha primeira celebração seria justamente no dia de São José. Então, né, eu devo muito a ele, a sua intercessão na minha vida, né, para que chegasse até aqui, e devo muito para que continue firme, né, para que continue nessa caminhada. E, claro, conto com a oração de cada um de vocês, o carinho, o apoio fraterno, né? Fico muito feliz, né, olhar os rostos de vocês às 6 horas da manhã, aqui presente na celebração. É um sinal, né, de carinho, claro, primeiramente com Cristo, né? Porque o que vocês celebram aqui é a Eucaristia, né, o Senhor, nosso Deus. E, claro, também a intercessão de São José. Mas também eu sei do esforço de vocês para estarem aqui nesse dia especial, convite também para celebrar esses 7 anos, né? O 7 é o número da perfeição. Então, que comece, né, esse ano de aperfeiçoamento, a gente pode dizer, né, sob a vontade de Deus. E, né, que nós possamos estar juntos nessa caminhada, né, pois a vida do padre, a vida de qualquer ministro, né, não faz sentido se não estiver junto com o povo, caminhando junto com o povo. E é o que eu quero, né, fazer cada vez mais, estar junto, ouvindo, né, aconselhando e rezando junto com todos vocês. Que Deus abençoe a todos nós, né, e que esse dia, né, seja de muita alegria para todos nós, contando, claro, com a intercessão de São José sobre as nossas vidas. Amém. São José, patrono da Igreja,